Olá, apareci aqui de novo para trazer para vocês uma resenha de um livro que eu li faz pouco tempo e que me surpreendeu bastante, positivamente. Eu estou falando de O Vale Sem Fim, do John Steinbeck. Esse livro, infelizmente, ele não está disponível em nenhum catálogo de nenhuma editora atualmente. Em todo caso, esse livro aqui, ele é encontrado facilmente em sebos, na estante virtual você encontra ele por menos de R$10, então se ele chamar a atenção, vai ser um livro que não é tão difícil assim de encontrar. Esse livro aqui é uma coletânea de contos do autor. Inclusive, quando eu falei que estava lendo, muita gente ficou surpresa porque não sabia que o Steinbeck fazia contos, né? Que ele escreveu contos. E eu também não, e por isso que quando eu vi eu fiquei curiosa para ler. Eu não li nenhum romance do autor até então. Tenho intenção esse ano de ler As Vinhas da Ira, que é o romance mais famoso dele. Mas resolvi começar por esse aqui e foi uma experiência muito boa. Vou falar do livro agora. De maneira geral, os pontos que me chamaram a atenção na escrita dele, pelo menos nos contos, né, na escrita de contos, é a ambientação, primeiro, né? O Steinbeck, ele consegue, através das suas palavras, nos colocar em lugares, nos lugares que ele quer. As descrições são muito visuais, muito detalhadas, detalhadas a ponto de não ser cansativo. Não é aquele detalhamento exagerado, não. É realmente uma ambientação que você se sente transportado para aquele lugar. Eu achei que a habilidade dele de fazer isso é muito boa. Inclusive, também é uma outra característica, as histórias dele, aqui nesses contos, se passarem geralmente no interior, né, dos Estados Unidos, regiões ali de fronteira com o México. É sempre um lugar muito desértico, com uma vegetação muito característica, com uma geografia muito característica. E muitas vezes, no meio do conto, assim, eu sentia a necessidade de pesquisar determinado local que ele falava. Às vezes ele coloca o nome dos lugares aqui, e ver se a descrição, a imagem que eu construí com a descrição dele batia com a realidade. E tão curiosa que essa ambientação dele me deixava. E geralmente sim, é justamente como eu estava imaginando. Há também algumas coisas que ele traz que é muito específica, tipo alguma flor, alguma planta, algum animal, que não é muito comum da nossa região, pelo menos da minha, e também causa essa curiosidade de pesquisar, né? Então, foi um ponto muito positivo que eu achei no autor. Outra coisa que eu percebi nos contos é que o Steinbeck, ele consegue mudar de tom de um conto para o outro. A impressão que eu tive quando eu li os dois primeiros contos, esses sim são um pouco parecidos, o tom da narrativa, mas aí quando eu fui para o terceiro, a impressão que eu tive é que eu estava lendo um conto de um outro autor, porque mudava totalmente o estilo, a abordagem. Realmente tinha um grande deslocamento em relação à narrativa. E isso é uma façanha de autor, né? Não é todo autor que consegue fazer isso. Então é mais um ponto positivo. E isso se manteve ao longo do livro, dos contos, tá? Ele vai abordar temáticas bem diferentes aqui e a depender do que ele vai abordar, ele toma um tom diferente para a narrativa e consegue fazer isso de maneira muito boa. Outro ponto que
eu achei bastante curioso, e principalmente se tratando de um autor homem, é como o Steinbeck ele consegue trazer a sensibilidade feminina para algumas das narrativas dele aqui, em especial no primeiro e no segundo conto, que são contos com uma delicadeza, com um olhar voltado para o interior das personagens. Bom, de maneira geral é isso. Agora eu vou comentar os contos individualmente, vou tentar ser breve. O primeiro conto se chama Crisântemo. Como eu falei, nesses 2 primeiros contos, né, e nesse especificamente, eu tive a sensação de estar lendo um conto escrito por uma mulher. Porque a descrição e o tom da narrativa era tão sensível, tão delicado, que eu até me surpreendi. Talvez seja até um preconceito meu, enfim. Mas eu me surpreendi quando eu li esse conto. Porque, geralmente, o que eu ouço falar do autor é que ele tem escritas cruas, que abordam temas muito pesados, como fome, como a política. O conto Crisântemo, ele vai contar a história, ele começa com um casal de fazendeiros, digamos, e eles estão lá num dia comum. A esposa está cuidando de um jardim que ela tem na frente da casa dela e ela parece se dedicar bastante a esse jardim. Em certo momento, alguém vem chamar o marido dela para resolver alguma negociação. E ele vai empolgado, ele está bem esperançoso quanto a essa negociação e ele já meio que planeja com ela que quando ele voltar, eles vão sair para jantar, se tudo der certo, vão comemorar. Ela se despede dele, diz que sim, vai estar esperando, e então volta a cuidar do jardim quando chega um viajante. Ele vem numa carroça, para lá para falar com ela um pouco indiferente assim no começo, e aí ele diz que está oferecendo serviço, se ela não tem alguma panela, alguma tesoura, que ele possa consertar. Ele não está pedindo nada, ele só quer um trabalho, porque ele teve que se desviar do caminho dele e precisa se alimentar. Ela diz que infelizmente não, ela não tem nada, ela quer meio que voltar para a rotina dela, né? Ela quer que ele siga e ela volte para a rotina dela. Só que aí ele começa ver que ela está muito focada ali no jardim, e aí ele usa isso para chamar a atenção dela. E aí ele começa a elogiar as flores, fazer perguntas sobre o que ela está fazendo, e aí consegue ganhar a atenção da mulher. É nesse momento, e de uma maneira muito, muito velada, que a gente consegue entender um pouco do sentimento dessa mulher, né? É algo como... Ele me lembrou a escrita da Catherine Mansfield, da Virginia Woolf, mas como eu li a Catherine mais recentemente, alguns contos dela, me lembrou muito, muito mais a escrita dela, que é aquele tipo de escrita em que na história parece que nada está acontecendo e, tipo, externamente realmente nada está acontecendo, mas dentro do personagem muita coisa já se passando, e é alguma pequena ação, algum pequeno acontecimento que desencadeia toda uma torrente de emoções que estavam ali presas. Nesse caso, ao ler o conto, a gente vai se apegar justamente a esse título que o autor coloca, o Crisântemo, porque só
ao final do conto, vai ter uma explicação para o sentimento daquela mulher. A gente vai perceber como ela estava se sentindo nesse dia a dia, como ela se sentia em relação ao marido. Isso tudo por suposições a partir desse acontecimento específico. Então é algo muito singelo, muito sensível, esse conto, e eu gostei bastante dele. Tem uma passagem dele aqui que eu vou ler para que vocês entendam um pouco do que eu estou falando a respeito da narrativa. É uma fala da mulher, o nome dela é Elisa. Ela fala assim: nunca vivi como você, mas acho que sei como se sente. Quando a noite está escura, as estrelas parecem pontiagudas, a quietude domina o mundo todo. E a pessoa vai subindo, subindo, subindo cada vez mais. E cada estrela pontiaguda parece entrar no corpo da gente, ardente, dolorosamente. E não há coisa mais maravilhosa. Agora eu vou falar do segundo conto, que se chama A Perdiz Branca. Esse conto ele se mantém nesse tipo de narrativa, né, do primeiro conto, a narrativa mais sensível, que se volta mais para o interior dos personagens, em que a gente tem que buscar o sentido das coisas, né, que estão acontecendo. E aqui, nesse conto especificamente, eu senti uma atmosfera muito pesada de uma violência sufocada, eu diria. Mais uma vez, a gente vai ter uma mulher que tem um jardim, que ela gosta muito desse jardim. Só que nesse caso, no caso dela, ela cuida muito desse ambiente, porque ele atrai justamente várias perdizes. E dentre essas perdizes, existe uma que sempre aparece, que é a perdiz branca, e que, pelo que eu pesquisei, parece ser um tipo raro de ave, né? A ave dessa cor. E ela fica encantada com essa ave e todo dia ela espera. Só que aí o que acontece? Os vizinhos têm gatos. Tem gatos que começaram aí ver esse movimento das perdizes ali naquele lugar. Ela fica se apega tanto às perdizes que ela pede para ele fazer como uma espécie de bebedouro ali, para que elas bebam água e que seja realmente um lugar aconchegante. Só que aí esses gatos começam a assustar as perdizes, né, a atacar, e ela fica enfurecida. Só que não é um simples incômodo, como se é uma coisa que eu estava acostumada a fazer e eles estão estragando a minha diversão. Não, é algo maior que está incomodando ela. E aí ela começa a reclamar e pede para o marido dar um jeito naquilo, que eles não podem fazer isso, que se possível ele até mate mate os gatos, porque ela não quer eles ali, não quer que aquilo aconteça mais. E uma noite, depois de muito falatório, o marido diz que vai dar um jeito na situação. E ele vai e dá um jeito na situação. Nesse conto, aquela expectativa que é criada, né? A narrativa direciona para um acontecimento e no final tem outro. Eu não esperava que acontecesse isso, e quando acontece, o conto para abruptamente. A gente não sabe o que acontece, qual a consequência daquele acontecimento, mas a gente imagina. E há uma fala da personagem que meio que traz pra gente todo o sentimento que ela tinha de exasperação em relação àquela perdiz, né? Eu cheguei a pensar
Mas aí é uma perspectiva minha, uma interpretação minha, que há um quê de doença emocional por parte da esposa, e que há ali naquele ambiente, naquele lar, esse sentimento muito de pessoa doente, assim, emocionalmente mesmo. Há algo denso que envolve aquele lar, né? E aquela perdiz é como se fosse uma fuga, um escape, né? Enfim, é um conto, assim como o anterior, que exige bastante da interpretação da gente, mas que é muito sensível, acredito que cada um vai ter uma percepção diferente, apesar dos acontecimentos serem os mesmos, mas que ele pode ser muito encantador, né? Justamente por tocar nesses pontos sensíveis. O terceiro conto é um conto que muda já totalmente o estilo, né, como eu falei, e também o tema. É um conto que eu gostei bastante, muito, muito, muito mesmo. O nome dele é Fuga. Nesse conto a gente vai ter uma perspectiva masculina, né, de um jovem rapaz. Por vezes a gente vai ter um pouco a perspectiva da mãe dele, né, mas é um narrador em terceira pessoa, então tudo vai depender do foco que esse narrador dá. Em sua maioria ele dá ao rapaz, né? Em uma noite ele vai precisar fazer algumas compras para a mãe na cidade. Pelo que eu entendi, e aqui ele não usa a descrição dos lugares, ele não nomeia os lugares, né? Mas ele dá uma descrição muito, muito bem feita, assim. Esse é um dos contos dessa coletânea que tem as melhores descrições, as melhores descrições de ambiente. É algo assim que você parece que está vendo um filme, de tão pictórico que é a descrição. E pelo que eu entendi, esse lugar seria algo como a divisa no México. Eles são meio... Os personagens são meio latinos, mas não tenho certeza. Não consegui ter certeza na leitura do conto. Então esse rapaz, ele vai... Pela primeira vez ele vai sozinho no centro, né? Eles moram distantes e ele vai ter que ir na vila, sei lá, alguma coisa assim. E comprar mantimentos para a mãe, porque tá acabando, algumas coisas já acabaram. E ela, dessa vez, ela não vai poder ir, ele vai sozinho. Então é um passo para ele se tornar o homem da casa, né? Deixar de ser criança. E aí tem todo um ritual, ele vai ganhar pela primeira vez um objeto que o pai dele usava, vai poder levar a arma dele consigo, ele usa uma vestimenta toda especial e vai para esse lugar. Ele sai todo deslumbrado, né? E aí, quando ele vai para esse lugar, acontece uma confusão. Ele meio que ele se deixa levar pela euforia do acontecimento, dele estar indo sozinho, né, dessa responsabilidade, desse novo passo que ele dá, e acaba bebendo, e ele não está acostumado a beber, e aí acontece uma tragédia, né? Uma tragédia com ele, e nisso ele volta para casa muito assustado mesmo. E quando, no caso, quando ele foi, a mãe dele tinha falado que era para ele dormir na casa de uma amiga, de uma conhecida, porque a viagem era longa, era muito distante, e ela guardava ele somente no dia seguinte.
Quando ela vê ele chegar à noite, muito tarde, ela já sabe que aconteceu alguma coisa. Ela nem pergunta ao filho o que aconteceu. Ela simplesmente começa a preparar provisões para ele, mantimentos, e dá a bênção a ele e diz para ele ir, né? E ele vai embora, porque ela sabe que ele está sendo perseguido. Nessa parte, tem uma fala da mãe que eu achei bem interessante, principalmente pensando nessa temática do amadurecimento, né, do homem, do rapaz que se torna homem. É uma frase bem interessante, eu vou ler para vocês. Ela fala assim para o filho: um menino vira homem quando se precisa de um homem. Nunca se esqueça disso. Tenho conhecido meninos de 40 anos de idade porque eles nunca precisaram ser homens. Bom, aqui a perspectiva dele tornar-se homem, e já com essa ânsia toda, né, sem dar pequenos passos e sim de uma vez para outra, é uma perspectiva não muito, eu diria, positiva, né? Porque há uma história de violência ali, e ele está sendo perseguido, enfim. Mas é isso, tipo, chegou um momento que ele nem tem mais escolha, né? E aí, quando ela diz isso, tem gente que vira homem porque chegou a necessidade. Tanto que tem uns que nem nunca viram, né? Nunca se tornam. E aí ele vai. E aí, nesse momento do conto, ele toma um caráter tão de suspense. Há uma adrenalina muito forte nesse conto a partir desse momento. Desde que acontece as coisas lá na vila, e que ele chega até na casa da mãe, as coisas ficam muito frenéticas, assim. Há um sentimento de adrenalina muito forte no que acontece a seguir. E é justamente, basicamente, é o título do conto, né? A fuga. Vai contar a partir daí ele tentando fugir dessas pessoas que estão atrás dele por causa desse acontecimento. E aí a narrativa do Steinbeck, a partir daí, deixa o leitor ansioso para saber o que vai acontecer, apreensivo o tempo todo. A sensação que dá é de que você está assistindo um daqueles filmes de ação, né, que se passa, sei lá, no interior dos Estados Unidos, aqueles filmes de cowboy, não tem? Só que com muita ação e suspense. E o final do conto, obviamente eu não vou contar pra vocês, mas assim, é bem cinematográfico mesmo, né? Eu não sei se dá pra dizer que dá pra esperar, mas enfim, é muito significativo também, muito impactante. Mas o que mais me chamou a atenção, realmente, foi como o autor conseguiu provocar esse sentimento de adrenalina durante a leitura. Foi um conto que você fica frenético, você quer ler e fica ansioso na leitura. Então, com certeza é um dos contos que eu mais gostei aqui nessa coletânea. O próximo conto, ele se chama A Cobra. Esse conto, ele me pareceu um pouco estranho. Eu não sei se eu consegui captar tudo dele. Aliás, esse é um sentimento que eu tive em relação à maioria dos contos aqui. A impressão que dá é que tem muita coisa a ser explorada. Mas como eu estou trazendo aqui as minhas impressões dessa primeira leitura, né? Então eu vou trazer o que eu consegui absorver. Nesse conto, a gente começa com um cientista, digamos, e ele está fazendo experimentos em animais. E o autor vai descrever esses experimentos de forma bem
bem explícita. Então, tem algum gatilho de violência contra o animal nesse conto, né? E talvez esse seja o ponto chave do conto, né? A crítica. Enfim, esse cientista está lá fazendo experimentos e aí chega uma pessoa, uma mulher, quer conversar com ele e ele recebe ela começa a fazer perguntas a respeito de um dos animais que está ali no laboratório, que é uma cobra, uma serpente bem característica do lugar, uma serpente enorme, e ela se demonstra muito interessada. Nisso, a conversa chega a um ponto de que ela se oferece para comprar ou alugar, enfim, a serpente. E ele pergunta por que ela quer fazer aquilo, ela não dá muita explicação. Inclusive, ela é uma personagem bem misteriosa, assim. E ela vai... ele disse que tudo bem, que vende. Aí ela pede pra ele vender pra ela também uns ratos, que é o que ele dá de alimento pra cobra. Aí ele, tudo bem, vende. Aí ela diz que quer que ele alimente a cobra na frente dela. Aí ele, não precisa. Ela foi alimentada recentemente, ela passa tanto tempo pra poder digerir, tipo, não tem por que alimentar ela agora. Ela diz, eu quero, a cobra é minha, eu quero alimentar ela. E aí, a muito contragosto, ele faz isso. E aí ele fica observando ela, olhando a cobra ser alimentada. E tem toda uma descrição dele soltando o animal e a cobra se preparando para dar o bote. Enfim, é bem descritivo. E aí, ele olhando ela, também há a descrição dele olhando a reação dela, né? Então, nós temos a reação dela a tudo isso que está acontecendo lá no viveiro, né? Do animal. E é uma coisa pra ele, assim, ele fica horrorizado, né? Aí ele começa a pensar, nossa, como ela é sádica, o que essa mulher quer com isso? Qual a intenção dela? Ver um animal morrer só por prazer e coisa do tipo. Ele separa totalmente o que ele faz, porque na cabeça dele o que ele faz é pela ciência, né? É em nome da ciência, do que o que ela faz. Enfim, o conto tem um final bem mais maluco, assim, do que ele todo. É um final sem explicação, né? Abrupto. E a reflexão fica nisso mesmo. Só que é lógico que o final vai contribuir para um entendimento maior, né? Mas na minha concepção foi esse o ponto principal do conto, para mim. Tem uma citação também desse conto que eu vou ler aqui para vocês para ver se fica um pouco mais claro. Aqui tem. O tom dele era áspero. Ele detestava as pessoas que se divertiam com os processos da natureza, que faziam disso um esporte. Ele não era um desportista, e sim um biologista. Poderia matar 1000 animais para adquirir conhecimento, mas seria incapaz de matar um inseto que fosse para disso extrair algum prazer. Por muitas vezes, ele já pensara nisso. Então isso ilustra bem, né, o sentimento que eu tive em relação a esse conto. Talvez haja outras coisas, né, possivelmente haja outras interpretações, outras camadas, porque eu achei um conto um pouco hermético, mas foi o que eu consegui absorver dele. O próximo conto, ele se chama O Ataque.
Esse conto é um conto curto, ele vai se passar num período de uma madrugada, digamos. E ele vai contar, vai ter dois personagens principais, que são dois manifestantes, digamos assim. Eles estão no local, esse local vai ser um lugar para receber outras pessoas e para se divulgar ideias, para se falar sobre ideologias, sobre algum ato que eles estão querendo fazer, alguma mudança, enfim, gira em torno disso. E o que está sendo discutido entre esses dois personagens naquela noite é que para um jovem ali, um rapaz, é a primeira vez que ele faz isso, que ele participa dessa maneira, né, tão ativamente, e ele tem essa grande responsabilidade, que é de manter aquele lugar seguro até as pessoas chegarem e poder se realizar aquele encontro. Só que há uma tensão muito grande, porque está havendo denúncias e a polícia está vindo, está investigando para saber se está acontecendo alguma atividade ilícita. E o que pode acontecer é eles serem presos e apanharem bastante. E aí o rapazinho está muito com medo, só que ele não quer demonstrar isso, não quer dizer. Mas na conversa dele com o outro homem, ele deixa transparecer isso. E basicamente, o conto ele vai se tratar dessa relação do medo e do dever. Até onde o meu medo me impede de fazer aquilo que eu preciso fazer. Porque se todos pensarem dessa forma, se todos forem impedidos pelo medo, não haveria mudança, não haveria embates de ideia, não haveria as divergências, né? E isso não quer dizer que seria uma unidade, não, as pessoas simplesmente vegetariam, né? Então, há esse embate entre o medo e a ação, que eu acredito que seja o tema central desse conto. Eu não achei ele, que conto maravilhoso, mas é um conto bem escrito, tem uma atmosfera muito de alguma coisa está para acontecer, sabe? E há que se tirar uma lição disso, que ainda vai mais além do que esse mero resumo que eu fiz. Os homens humildes devem ter um exemplo de firmeza, e as pessoas, em geral, devem ter um exemplo de injustiça. É isso aí, Ruth. Foram as ordens que recebemos. Ou seja, há dois exemplos que eles podem dar, né? Se tudo der certo, eles são o exemplo das pessoas que perseveraram, que ficaram ali e fizeram aquilo acontecer, né? Tornaram aquilo possível. E se der errado, eles vão ser exemplos de como a sociedade, de como o Estado pode ser cruel com as pessoas que se propõem a fazer aquilo que elas acham o certo, a seguirem o que elas pensam. Então é como aquela ideia de Marte ou de herói, né? Eles vão ser os injustiçados. Um exemplo de olha o que acontece por a gente se permitir ousar pensar por nós mesmos. O próximo conto ele se chama O Vigilante. Esse conto ele é bem pesado, ele tem uns gatilhos muito fortes de violência, de racismo, e ele vai trazer um tema bem interessante, principalmente muito atual, né? Que é o de massificação. Aqui o conto começa com um rapaz e ele está num bar e ele é chamado ele vê uma multidão se reunindo numa praça em frente à delegacia e
ela chama ele e simplesmente ele se vê lá. De uma hora para outra ele se vê lá no meio da multidão. E nisso ele já pula para uma cena onde está um rapaz negro enforcado e totalmente violentado, né? Com muitas marcas de violência e morto, obviamente. E as pessoas estão lá e, enfim, nesse momento já tá acabando a euforia, as pessoas estão voltando para casa. E ele, né, participou daquilo. E aí ele se vê meio assim, né, tá, ok, agora eu vou voltar. E aí quando ele tá voltando, antes ele pensa, vou parar num lugar, beber alguma coisa e, né, espairecer antes de ir pra casa. E aí ele vai e chega lá, encontra alguém e começa a conversar. E ele fala, você esteve lá, assim. E pelo que eu entendi, esse homem que foi morto, ele estava sendo suspeito, mas assim, aquele suspeito, né, sempre com o olhar racista, né, tipo, a única pessoa que poderia ser suspeita, quem é? Eles não fazem um suspeito que eles não conseguem explicar o porquê dele ser suspeito, entende? Eles não conseguem justificar. E ele fica meio assim, se perguntando se eles julgaram certo mesmo. Porque o que aconteceu foi que as pessoas invadiram a delegacia para fazer justiça com as próprias mãos, porque não queriam esperar o julgamento e era um rapaz negro e estava na cara que era ele, né? Então vamos matar. Só que ele fica se questionando, né? Tipo, será que era ele mesmo? E aí o cara, era assim, né? Já foi. E aí tudo bem, ele volta pra casa. E eles estão sempre nessa. E ele tá sempre nessa dúvida. E chega uma hora que ele diz uma frase para o rapaz que vai justamente fazer com que a gente bater o martelo para que eu tivesse essa percepção de que o conto trata desse sentimento de massificação, além dos outros temas, é claro, né? Do fazer justiça com as próprias mãos, do olhar que criminaliza a pessoa de pele preta e também dessa questão do tomar a atitude antes de pensar, de raciocinar a respeito disso. Pois é justamente assim que eu me sinto, como se tivesse andado e feito coisas durante o sono. Ou seja, é como se ele tivesse feito o que fez e tomado aquelas atitudes simplesmente num estado de catarse que ele, num estado que ele não tinha consciência, né, por si só das coisas, ele só foi com a multidão. Isso é mais atual, acho que não existe, né? É o que a gente mais vê, as pessoas agindo antes de pensar, as pessoas não buscando as informações por si mesmas e, enfim, é um conto que eu achei excelente, assim, também outro que eu gostei bastante e o enredo é muito simples, né, apesar de ser pesado, mas é a construção da narrativa que é aquela, sabe, aquele soco no estômago, assim, que é muito forte, muito bem feito, né, muito bem construído. O próximo conto, ele se chama Johnny Bear, eu acho que é assim que fala. E é um conto super diferentão, né? Até porque esse conto ele vai ter, na minha opinião, ele vai ter um caráter um pouco fantástico, né? Ele tem
um elemento fantástico na narrativa. E eu achei eles muito criativos, assim, muito... E o elemento é muito importante para representar o que o conto transmitiu para mim. A história vai começar com um rapaz que se mudou para aquela região recentemente, foi trabalhar lá, e ele foi para um bar perto do trabalho, está lá confraternizando, conhecendo as pessoas, e do nada chega esse cara, o Johnny Beer. E quando ele chega, fica aquela atmosfera toda diferente no lugar, as pessoas param e começam a olhar para ele, ficam naquela expectativa. E o nosso protagonista sem entender, esse rapaz, né, no caso, não sei se eu poderia chamar ele de protagonista. Acho que, no caso, ele é mais um coadjuvante para dar essa perspectiva do Johnny Beer, né. Daí o Johnny Beer, quando ele chega no bar, ele chega muito descontraído, sorrindo, e aí ele olha para todo mundo e pergunta: "Whisky?" E as pessoas ficam se olhando, assim. Aí ele fica lá esperando o tempo, e aí novamente ele pergunta: "Whisky?" Ninguém ninguém se mexe, ninguém faz nada. E aí ele vai pro centro do bar e ele fala, começa a sair da boca dele uma voz diferente da dele, como se ele estivesse reproduzindo, como se ele fosse como posso ilustrar? Como se ele fosse algum reprodutor de áudio, né? E aí é como se ele estivesse reproduzindo uma cena em áudio, lógico. E quando ele termina, o rapaz que a gente tá acompanhando, né, a perspectiva dele, fica sem entender, né, porque aquilo não tem contexto pra ele, aquilo que ele falou. Só que aí algumas pessoas ali começam a se mexer e vão lá e pagam o uísque pra ele. Aí ele vai lá, bebe o uísque e sai, e vai embora. Isso acontece algumas outras vezes, né? E aí ele chega, a princípio ninguém se movimenta, e aí ele vai, faz aquela cena que ele faz, né? É como se ele incorporasse a voz e as expressões das pessoas que ele está reproduzindo. E aí alguém vai e, enfim, paga o uísque pra ele. Nisso, no conto, vai se falar, né, vamos chamar ele de protagonista, ele vai saber sobre duas senhoras, jovens senhoras, solteiras, que são muito respeitadas ali naquele lugar, e elas são muito ricas, são proprietárias de um grande comércio ali, né, de uma grande fábrica. E as pessoas respeitam muito elas, porque são muito distintas, muito recatadas. Enfim. E um dia, o Johnny Beer chega lá nesse bar e vai perguntar, né, novamente, o uísque, ninguém se movimenta, e aí ele vai e reproduz uma fala dessas senhoras. E aí todo mundo fica meio tenso, assim, né? Como se tivesse mexido com alguém que ele não deveria. E aí ele pergunta de novo o uísque, né? Então, pensando, então, o uísque, no caso, ele quer, né, ganhar o uísque, que as pessoas paguem pra ele. E as pessoas sabem que é isso que ele quer. Então, por que elas ficam esperando que ele faça alguma demonstração, né? Então, veja só, o que eu entendi é que essas
cenas que ele reproduz são segredos de algumas pessoas da cidade. E meio que o que acontece é que as pessoas têm uma curiosidade sádica para saber sobre esses segredos. Então, a princípio, eles não pagam o uísque. Eu não interpretei como se fosse um despeito. Ah, não vou dar uísque para esse cara. Não. Para mim é uma curiosidade sádica. Então, há os dois sentimentos. De querer saber qual é a fofoca que ele vai contar. Vamos utilizar o termo popular. E, ao mesmo tempo, o medo de que, dessa vez, a fofoca seja sobre você. Porque há essa possibilidade, né? Então, vai tratar disso, né? Que é outro tema super atual, que é justamente essa curiosidade a respeito da vida de outras pessoas que não nos interessa, não nos compete, e que a gente paga, muitas vezes, literalmente, para saber. Só que aí o conto ele toma uma proporção maior quando tem essa história dessas duas senhoras e fica aquele tom mais sério, sabe? Até quando uma fofoca é só uma fofoca? O quanto uma informação pessoal ela pode interferir, né? Uma divulgação da informação pessoal pode interferir na vida das pessoas. E vai ter um final bem pesado, assim, esse conto, bem impactante. Também foi um dos contos que eu mais gostei aqui. E esse elemento fantástico que o Steinbeck coloca no John Bear, ele deixa até o conto parecer um pouco meio de suspense, porque fica aquela atmosfera realmente de o que vai acontecer, né? Tá sempre uma tensão ali, e principalmente quando se introduz essas duas senhoras, né? Porque há um segredo ali que também vai ser revelado, e pra gente também vai ser impactante, né? Porque os outros é meio que a gente não entende, porque, né? É algo do contexto. Então ele meio que solta. Às vezes ele também, eu esqueci de comentar, ele fala uma parte, né, daquele segredo que só a pessoa vai entender, né, só quem participa daquele segredo vai entender. Então, se a pessoa não se manifestar, ele vai soltar mais. Até ele conseguir o que ele quer, né? Então, tem muito também essa, como eu posso dizer, chantagem, né? Então, envolve isso também, né? Esse obter o segredo do outro e negociar com isso, né? Tudo temas muito atuais. O próximo conto ele se chama O Assassinato. Esse foi um conto que ele me incomodou bastante, assim, e eu acho que eu não entendi muito bem, talvez a proposta do autor. Eu fiquei meio indignada quando eu terminei de ler. Aí eu fui pesquisar sobre ele e tem um vídeo aqui no YouTube falando especificamente sobre esse conto, só sobre esse conto. E tem também alguns artigos na internet sobre ele. Ele vai tratar basicamente sobre violência doméstica, né? Violência contra a mulher. E acredito que deve haver uma crítica aqui, né? Pelo que eu li, há uma crítica aqui. Ela é tão velada, ela é tão encoberta, que um leitor que não se proponha a buscar essa informação de fora, esse estudo, a pensar o que está aqui, vai achar que é um conto machista, né? A primeira impressão que dá é essa. Porque ele vai tratar da violência contra a mulher como algo banal. Só que, é claro, fica muito evidente aqui, desde o começo,
que ela é tratada como algo né, cultural. Vai contar a história dessa moça, ela vai se casar, vai conhecer o rapaz, e aí na festa de casamento, o pai da moça recomenda ao rapaz que quando ela der trabalho, que ela vai dar trabalho, e quando ela der trabalho, ele bata nela que ela se ajeita. Enfim. E aí depois, vai passar anos depois, tal, vai ter alguns acontecimentos. Esse é um conto que eu não posso falar muito sobre ele, porque ele tem muitos acontecimentos ao longo dele que podem ser spoilers. Então, fica mais essa dica de prestar mais atenção nos detalhes. E se não for suficiente de entender o que ele quis dizer aqui, principalmente com o final é muito importante, a fala final, né, dos dois personagens é muito importante. Tentar relacionar ou reler, e pra não ficar com esse sentimento que eu tive assim que eu acabei a primeira leitura, né, de que que é isso, assim, o que tá falando aqui, sabe? Tá querendo dizer que é pra bater na mulher mesmo. E tipo, obviamente que, né, pelo menos a gente espera que não seja esse o sentimento. Enfim, o próximo conto se chama Santa Kate, a Virgem. Esse conto, ele tem também um elemento um pouco fantástico também, ele é meio uma fábula, né, porque Santa Kate é uma porca. Então ele é meio engraçado também, meio sinistro às vezes, né. Ele vai contar a história dessa porca, que desde que nasce ela é meio demoníaca mesmo, assim. Uma porca meio horrível. É uma porca que ela vai dizer que ela chutava os outros irmãos para que eles não comessem, não mamassem, e comia a comida dos outros, nos outros podes, enfim. Que ela, quando ela teve a primeira ninhada, ela comeu os próprios filhotes. Enfim, as descrições que o autor dá aqui dessa porca são horrendas, assim, bem tenebrosas. E aí, o dono dela também não é flor que se cheire. E aí um dia vão chegar dois frades, freis, religiosos lá, pedindo doação. Eles sabem que aquele homem não vai dar doação nenhuma, é por desencargo de consciência. Eles vão lá, né, pra pedir. E aí o homem tá pé da vida com a porca, e ele resolve ter a ideia de, quando os rapazes vão lá buscar, pedir, né, doações para a igreja, aí ele diz, tá, leva essa porca aí para vocês. E aí os rapazes ficam assim, meio surpresos. Nossa, esse homem nunca dá nada, agora dá essa porca gigante, vai ser ótimo, a gente vai conseguir fazer muita comida, não sei o quê. Eles ficam super felizes, né, porque vão ganhar aquela porca. E aí eles vão levar ela, ou tentar, lá pro lugar. E aí acontece que a porca começa lá com as capetadas dela, com as ações dela bem horríveis, logo no caminho, né? E aí eles meio que tentam converter a porca, assim, entre aspas, exorcizar a porca, acho que é esse o termo que eles usam. E eles conseguem, né? E aí vai passar como é que vai ser a vida dela lá no mosteiro e tal, não sei o que, até que ela se torna a Santa Kate, a Virgem, né? Então, eu acredito que aqui ele está querendo trazer o tema do ambiente que cerca a criatura, é o que faz o caráter dela, né? A gente tem a descrição dela enquanto um animal mesmo, né? Porque não é nem uma pessoa, é um animal, apesar de ser meio fabuloso, né? Ter um caráter de fábula. Mas, e a mudança dela a partir do momento que ela vai para esse novo ambiente, que ela
tem contato com outras pessoas, né? A princípio foi o que eu consegui absorver desse conto. Talvez tenha mais camadas também, como eu falei, esses contos são contos realmente que podem ter muitas coisas implícitas, mas no geral é um conto divertido e meio assustador, como eu falei, mas muito interessante. Esse não é o último conto é Santa Kate e a Virgem, só que eu acabei pulando. O conto chamado Arreios. É um conto que vai tratar da tensão entre um casal, né? Tem um homem que ele se sente preso, ele não sente que ele pode fazer o que ele quer e que ele é meio controlado, né? Por isso o nome Arreios. E chega um momento, não é spoiler porque é logo no começo do conto, e a esposa dele vai morrer. E aí quando finalmente ele vai poder tirar esses arreios. Só que as atitudes que ele vai tomar após, né, não é nem após a morte dela, mas após o velório dela, deixa todo mundo impactado e, enfim, é um conto que tem bastante desdobramentos, mas para tratar justamente dessa, talvez de uma dependência emocional, de um cerceamento de atitude, talvez de um controle, né, do outro. Para mim foi um conto até divertido em alguns pontos, mas que não me impactou tanto quanto os outros contos, né? Mas é um conto bom também. O meu top 3 desse livro, se fosse para fazer, seria o Johnny Bear, A Fuga e O Vigilante. Foram os 3 contos que eu mais gostei, são contos bem diferentes um do outro, mas que tem uma construção muito bem feita e as abordagens deles são muito atuais, né? Então são os meus favoritos desse livro aqui. Espero que vocês tenham gostado e é isso, até uma próxima.